Glória a Deus, salve cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, nesse final de dia, onde aqui me encontro, né, já escurecendo, estamos aqui orando, né, quero deixar uma palavra para os irmãos mais uma vez, em nome de Jesus, porque a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, né, Romanos 10, 17, estamos falando de andar contra a palavra de Deus, Salmo 107, versículo 11 e 12, né, então a gente não quer que você ande contra a palavra do Senhor, né. Com isso nós vamos instruindo na palavra. Estamos falando de Ezequiel 22:30, que Deus procura alguém que se coloque na brecha, que levante o muro perante ele em favor do povo, né? E com esse exemplo nós chegamos em Neemias, que é um dos grandes levantadores de muro, um dos grandes exemplos, né? Estamos falando de oração, né? Já falamos um vídeo de oração, quero falar de novo de oração. No capítulo 2 de Neemias, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se é do agrado do rei, que seu teu servo achou favor na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Né? Falando de oração, o rei fez uma pergunta a ele, né? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o que ele fez? Então orei a Deus do céu e respondi. Amém? Temos falando de construir a muralha, né? Como construir um muro? Uma das coisas é orar. Quando nós queremos algo com alguém, uma amizade com alguém, quando a gente quiser se dar bem com o marido, quando a gente quiser se dar bem com a esposa, quando a gente quiser se dar bem com os filhos, quando nós quisermos nos dar bem com os colegas de trabalho, e por aí vai, etc, etc. O que a gente faz? A gente ora, né? Isso é um muro espiritual. Porque Deus disse para Ezequiel 22:30 de Oliné: busquei um homem que se colocasse na minha presença, que se colocasse na brecha em favor dessa terra. Então, Neemias, ele precisava ir até a terra. Só que ele era funcionário do rei, ele era o copeiro do rei. Quem é que ele era? O copeiro do rei. Capítulo 1, no versículo 11. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Né? O que eu quero deixar aqui para os irmãos? Que muitas das vezes nós não oramos, porque dizemos assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, tu é alguém. E a oração é algo de fé, irmãos. Marcos capítulo 4, no versículo 40, quando Jesus repreende o vento, uma tempestade, ele disse para os discípulos: homens de pequena fé, por que duvidaste? Né? Cadê a tua fé? Cadê a fé de vocês? Né? Então, a oração é algo de fé, irmãos. Ele era o copeiro do rei, ou seja, muitas vezes nós dissemos assim: não, tem que ser alguém que está acostumado a orar. É óbvio que tem pessoas que têm mais experiência, tem mais oração, tem mais unção na vida, né? Mas a oração é algo de fé. Marcos 4, 40, assim, ele disse aos discípulos: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Você está entendendo? A oração é algo de fé. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Quem é que não enfrenta? Quem é que não enfrenta uma tempestade, né? Temos falando de levantar um muro. Temos falando de ser pregador espiritual. Outra coisa muito importante, né? As pessoas querem pregar, querem louvar a Deus, querem fazer a obra de Deus, mas não querem orar. Para vencer é preciso orar, irmãos. Depois para frente tu vai saber por que aqui nesse texto. Vai se levantar pessoas contra Neemias, porque ele estava fazendo algo que agradava a Deus. Quando tu faz algo que agrada a Deus, tu desagrada muitas pessoas. Porque muitos não querem compromisso com a palavra de Deus. E o inimigo usa elas. Mas o que te dá estrutura, o que dá base para o muro é a oração. Né? Então Neemias ele orava a Deus. E o Senhor convenceu o rei de deixar ele ir lá. Levantar os muros. Quem é que convenceu? Deus. O que Neemias fez? Orou. O rei fez uma pergunta, ele orou e respondeu. Sempre que te ofenderem, falarem mal de você, ou te perguntarem algo, ore e responda. Ore e responda. Ora e diga sim. Ora ou diga não, mas ore. Peça o conselho, peça que Deus vá na frente. A oração é a chave da vitória. A igreja que não ora não é a igreja de Cristo. É uma igreja morta, apagada. A igreja que não tem oração, que a liderança não puxa para orar, que não convida você para orar, e que não ora sozinho se você não quer orar, porque eu aprendi isso comigo, irmãos.
Eu tenho isso comigo, eu preciso orar aqui. Não quero ir num monte, não quero orar, mas não quero, vou dormir então. Eu vou orar. Não quero, eu vou sozinho. A salvação é individual, o azeite é individual. Se ninguém quer orar, eu oro. Graças a Deus eu tenho uns irmãos que vêm orar comigo, né? Hoje eu saltei do serviço e vim correndo aqui orar. Mas se eu convidar eles prontamente, nós vamos orar. Mas quando alguém não quer orar, ora você. Não espere pelos outros. Amém? Neemias não tinha ninguém com ele. Glória a Deus, Deus já vai falando aqui, né? Neemias se colocou na presença do Senhor em oração, né? E Deus deu-lhe a vitória. Deus quer te dar a vitória. Ore em nome de Jesus. Paz.